Boa noite. Há 13 anos, a queda de uma arriba na praia Maria Luísa, no Algarve, matou 5 pessoas, mas até agora os familiares das vítimas não foram indemnizados. Quem colocou o Estado português em tribunal acabou por morrer sem que fosse feita justiça. À prova dos factos, o único familiar que mantém o processo em andamento conta em exclusivo como têm sido estes 13 anos e acusa o Estado de fugir à responsabilidade. O mesmo Estado que, apesar de ter sido condenado, recorreu da decisão. Um caso em que a justiça se revela lenta e cara para quem quer levar um processo até ao fim. Agosto de 2009. Com o desabamento das rochas ficaram... Uma parte do rochedo, com 10 metros de altura e 6 de diâmetro, colapsou. Quando nós olhamos e vimos aquilo tudo a desmoronar, pessoas a gritar, as pedras assim à nossa frente, aquilo tudo cheio de pó, foi horrível. Estava aqui a cerca de 200 metros, mais sensivelmente, quando ela caiu em 2 fases, uma primeira e 10 segundos, sensivelmente, 5, 10 segundos depois caiu a segunda. Chega um pouco mais Qual foi a reação das pessoas? A reação foi toda a gente correr e tentar logo a primeira coisa pegar nas pedras. Aquelas que eram suportáveis de pegar, arrastar, começaram a chegar as primeiras máquinas. Parece que um anjo da guarda que me disse não vai para lá, porque eu procuro sempre sombras e se calhar até seria eu que estivesse ali, ou que não tivesse já cá mais. Os banhistas que estavam mais próximos da arriba ficaram soterrados. 5 morreram, 3 sofreram ferimentos graves. Manuel perdeu a única filha, o genro e as 2 únicas netas. No fundo, perdeu a família toda naquele incidente lamentável. Este cidadão lutou anos a fio por ver justiça feita, mas infelizmente, muito por força da tristeza que sentiu pela morte dos seus familiares e pela demora da justiça, acabou por adoecer na pendência do processo e acabou por não resistir e morrer sem ver a decisão final nesse processo. Manuel perdeu toda a família nesse verão de 2009. Pessoas extremamente cuidadas com tudo, com os filhos, com a natureza, com a própria vida, e ele sabia perfeitamente que aquilo que lhes aconteceu não era responsabilidade deles, porque ele conhecia a filha, o genro e as netas, e aquilo a maior dele que ele tinha era eles serem umas pessoas tão cuidadosas e aquilo lhes ter acontecido. E foi por achar que não tinham culpa que Manuel meteu o Estado em tribunal. Estar a mover uma luta contra o Estado, que não é uma luta pela verdade, não é uma luta pelo dinheiro, e a gente ter sempre aquela percepção e aquilo que é o senso comum das pessoas, que é estáis a lutar numa ação contra o Estado, é uma ação perdida. O Estado vai ganhar a ação sempre. Depois da morte de toda a família, Manuel ainda viveu mais 7 anos, mas não assistiu a um único passo na justiça. A ação foi logo metida pouco tempo depois, em 2009. O meu tio faleceu em 2016. Nem sequer, até essa data, até ele falecer, e o que nós lutamos para isso, nunca deixando cair o caso, nunca conseguimos ter nem sequer a primeira audiência de julgamento. Era uma vontade dele, nada justifica uma década para ter a primeira audiência de julgamento. É muito. Uma pessoa que perde a família toda num incidente do qual havia e há, na minha perspectiva, indícios e provas suficientes que o Estado é responsável por aquilo que aconteceu, a expectativa dele foi sempre, pelo menos para fazer a catarse do seu sofrimento, ver o Estado finalmente condenado e responsabilizado pela morte de todos os seus familiares. O autor ficou sozinho, ficou sem família. Isso refletiu-se gravemente na sua saúde física e na sua saúde mental. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que esta pessoa, que era uma pessoa cheia de vitalidade, que era uma pessoa empreendedora, uma pessoa que amava a sua família, acabou por sofrer as consequências desta delonga e desta demora no processo. Depois da morte do tio, Eduardo, que é sobrinho, ficou responsável por manter o caso na justiça.
O melhor que lhe posso dar a ele é aquilo que ele me pediu. Foi, aconteça o que acontecer, até onde eu puder ir dentro das minhas possibilidades, levar o caso até onde tiver que o levar. E dentro daquilo que eu puder fazer, até eu ter essas possibilidades, vou fazê-lo. Eduardo não quer revelar o quanto gastou ao longo destes 13 anos. Tudo pago, não se faz ideia das despesas que se tem. Comprava um carro com esse valor? Quantos carros? Não se faz a ideia da dimensão. O Estado não investe numa justiça em que normalmente é réu e, portanto, isso tem a ver, na minha perspectiva, com a falta de interesse do Estado em que estes processos avancem com alguma celeridade, na medida em que ao Estado convém que estes processos se arrastem no tempo. Isto é encorajar as pessoas, é qualquer problema que tenham, não o meterem em tribunal. A justiça é demorada e cara. É esta a opinião de quem paga. E eu fiz isto e continuei com isto, porque isto é complicado, as pessoas não têm noção do que se passa, das despesas que se tem também, de estar sempre a reviver tudo e passado 10 anos há a primeira audiência de julgamento. É saber que as economias que têm, que podem não ser muitas, vão ficar sem elas, não sabem o tempo que demora e depois que é o pior que se pode causar e que se tem numa situação destas é eu tenho família e fica complicado para quem tem esta responsabilidade como eu tenho de não deixar cair o processo, mas também tenho família. Eu não abono, eu não sou milionário, tenho as minhas poupanças, mas vivo sempre naquela angústia, se tiver que ainda andar, o dinheiro que tenho para poder investir sem causar, sem pôr em causa a minha família também, porque também precisa, e estão cá. O valor da indenização que pedem é de quase 1 milhão de euros. Ganharam na primeira instância, mas o Estado recorreu. Quando houve aquela situação daquele cidadão ucraniano, salvo erro, que foi morto, eventualmente, pelos elementos do CEF, e bem, o que é que o Estado português fez? E bem, acelerou as coisas, indemnizou a família e repare, o processo decorre, ainda não houve julgamento e a família foi indemnizada. A sentença saiu em 2020. O Estado não aceitou a derrota e recorreu. 2 anos depois, ainda aguardam a decisão. A Igreja Católica está a ser acusada de ter causado prejuízos de 16 milhões de euros. O valor que terá custado a extinção de uma fundação em Guimarães. A Fundação Lusitânia foi criada em 2009, mas agora é um caso de justiça. Para além do processo cível, existem 2 queixas-crime de burla qualificada que envolvem a extinção desta instituição. Os missionários do Santíssimo Redentor acusam o então presidente da Fundação e um sacerdote de terem burlado toda a congregação. Já o presidente da instituição acusa os sacerdotes de o terem burlado para ficarem com o património que ele próprio doou. Infelizmente, muitas vezes, na Igreja, e é uma das acusações, lava-se as mãos como Pilatos para tentar defender a honra do convento. É o que acontece com a extinção da Fundação. Não é fácil explicar este projeto, esta zona especial de mercado. E a ideia clara, está nos seus estatutos, era a conjugação de competências universitárias e empresariais para a criação, implementação, desenvolvimento e gestão de novos métodos sustentados de combate à pobreza. Estava um projeto bem equilibrado e também defendido em termos de risco.
A missão da Fundação Lusitânia era ambiciosa e complexa, quase tão difícil de entender quanto as confusões que a envolvem. Mas para se perceber o que está em causa, é preciso recuar a 2009, quando se iniciaram os movimentos, ainda sem nenhuma das partes se sentir num jogo. De acordo com o regulamento interno, Rogério Guimarães, leigo, detinha 85% e os restantes 15% pertenciam à Congregação do Santíssimo Redentor, sacerdotes conhecidos como redentoristas. Uma fundação deve arrancar com ativos e património que lhe garanta a continuidade do seu exercício. E a pergunta foi, quem põe? Nós não pomos. Eu disse, eu ponho. Eu transferi todo o meu património. Património que se leia imobiliário. Garante Rogério que valia, na altura, 2.600.000 euros. Eram 3 propriedades, umas ruínas em 400 metros quadrados de terreno, em Ponte da Barca, 10.000 metros quadrados e um edifício em Aljustrel, no Alentejo, e uma moradia junto ao Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, inserida num terreno com quase 5.000 metros quadrados. É um voto em que eu disse, tudo que eu tiver será sempre da Fundação, não meu. No entanto, eu tenho que viver. O que quer dizer que a Fundação teria, como estava definido nos regulamentos, a necessidade de me dar a mim e aos meus uma vida digna. Os estatutos também previam que, em caso de extinção, os documentos seriam para a Congregação dos Redentoristas, sendo que no mesmo artigo 34 diz que a extinção só podia acontecer por deliberação dos senadores, ou seja, Congregação e Rogério, ou pela autoridade eclesiástica no caso da sua atuação redundar em grave dano para a doutrina, disciplina ou em escândalo de fiéis. E o escândalo de fiéis que eles tentaram construir suporta-se em 3 vetores. Criaram propositadamente e para o efeito e de forma artificial, na minha opinião, um relatório que demonstrava que a Fundação era uma amálgama de situações completamente irregulares. Portanto, isto é um vetor. O segundo vetor é de que eu era um homem extremamente perigoso. E, finalmente, esta é a parte mais constrangedora, porque eu e o Padre Dias tínhamos uma relação próxima e íntima. E que o seu Padre Dias era um homem desprovido de vontade, isto está escrito, limitando-se a ser a voz do dono. O Padre Dias era o responsável pela gestão das contas da congregação e era também quem fazia a ponte entre os religiosos e a Fundação. É também arguído, juntamente com Rogério, acusado de burla qualificada pela instituição religiosa de que é membro. Na queixa apresentada à Polícia Judiciária, que a RTP teve acesso, pode ler-se que o exposto pelos redentoristas é um libelo acusatório contra Rogério Guimarães e Padre Dias e a sua mútua, recíproca e danosa cumplicidade contra a congregação. Um dos documentos, que está em anexo, é apresentado como uma auditoria em várias comunicações. Está assinado por Miguel Bruxado. Sem querer gravar entrevista, explicou que foi auditor durante 11 anos, já não é, garante ter feito uma análise à Fundação apenas enquanto consultor financeiro contratado pelos redentoristas. À data, eu era presidente único da Fundação, o único representante legal. Ninguém me pediu autorização para nada, portanto, aquela informação confidencial foi cedida ou conseguida ilegalmente, foi tratada ilegalmente, nunca fui confrontado como representante legal da instituição sobre a realidade dos números ou esclarecimentos afetos àquilo. Entre as conclusões, Miguel Bruxado garante ter encontrado evidências que houve pagamentos, em dinheiro, da congregação à Fundação, cujos registros não existem. Alegadamente, fruto da relação próxima que o Rogério tinha com o responsável pela economia da congregação, o padre Diamantino Dias, que, contactado pela RTP, não quis gravar entrevista com a justificação de não se opor em público à própria família de fé. Mas desmentiu todas as acusações e reiterou que nunca burlou a congregação. Quem o conheceu e o conhece há 13 anos, desde 2009, eu antes não o conhecia, só pode admirar-se com a inteireza deste homem, que imagina o que estará a sofrer ao ter sido desterrado injustamente de Gaia para Lisboa, sem qualquer contemplação, sem motivo nenhum. O padre Carlos Vaz pertence à Arquidiocese de Braga e foi quem desde o início fez a ponte entre a Fundação Lusitânia e as entidades eclesiásticas. Contesta a decisão de acabar com o projeto, garante que as razões foram sempre escondidas. Recusaram dar o processo que levou à extinção e com as acusações que têm.
E porque se negou, o direito mais sacrossanto de uma pessoa é não ser acusado sem ser confrontado com as provas, sem se poder defender. Isto, na linguagem do Papa Francisco, é o que se chama um abuso de poder de uma gravidade extrema. Depois da insistência da RTP, a Arquidiocese de Braga também negou o acesso ao processo de extinção, invocando o Código de Direito Canónico e alegando que só as partes interessadas e implicadas no processo podem ter acesso. O pedido foi diretamente feito pela Congregação do Santíssimo Redentor, mas acompanhado por documentos onde está mencionado que houve uma conversa com o Sr. Rogério Guimarães e os outros fundadores no sentido de deliberar a sua extinção. Até hoje, nós não temos acesso ao processo. Foi-nos negado o direito de defesa, foi-nos negado o direito de resposta. Se foi ouvido ou não, eu não tenho dados para o poder afirmar. Os documentos que me chegam à mão para executar um processo jurídico dizem que ele foi ouvido e que a decisão foi tomada em relação a ele. O assunto já corria nos bastidores. O então arcebispo Dom Jorge Ortiga já tinha recebido alertas de sacerdotes para ser cauteloso na decisão. Mostraram-se disponíveis para explicar o que sabiam. Não faria nada sem falar connosco. Portanto, não cumpriu a palavra que nos deu. E isso, com certeza, que ofende. Eu não posso omitir este facto. Não houve nunca espaço para o Rogério se defender, para a Fundação se explicar? Nada, não. Inclusivamente a mim, o Sr. Dom Jorge, nunca me deu qualquer explicação. Contactamos Dom Jorge Ortiga, que estava à frente da Arquidiocese de Braga na altura e assinou o decreto de extinção. O agora arcebispo emérito não quis gravar entrevista, garantiu que extinguiu a Fundação a pedido dos redentoristas e toda a responsabilidade pelo processo é deles. A função de um superior é não avançar sem dar à pessoa que vai ser diretamente prejudicada, porque a extinção prejudica, e de que maneira? Uma pessoa em concreto, Rogério Guimarães, detentor de 85% da Fundação, sem dar ocasião de se defender e dizer a acusação esta e esta. Neste caso concreto da Fundação, o Bispo Diocesano apenas exerceu uma função burocrática. Erigeu, a pedido da Congregação do Santíssimo Redentor, a pedido da mesma congregação, o Bispo emite o decreto de extinção. São dois documentos que suportam a legalidade. Um que resulta da direção da Congregação dos Redentoristas, outro de uma reunião entre a congregação e Rogério Guimarães. São mencionadas questões graves, sublinhando sobretudo prejuízos gravíssimos para a Congregação do Santíssimo Redentor. Não são elencados valores, são sim elencados que a Fundação nunca exerceu as atividades a que se propunha, em 9 anos da sua existência, e a Congregação se estava a sentir, não diria lesada, mas sobrecarregada com um conjunto de encargos. A Fundação nunca recebeu um tostão significativo da congregação, fosse para o que fosse. Inclusive o Padre Dias foi para Timor-Leste e as viagens que fez, foi a Fundação que pagou. À exceção desses 4.000 euros que eram... Sim, mas isso eram coisas pontuais de uma conta de luz hoje, amanhã uma conta de telefone, se está aí, depois a gente acerta contas. Desde maio de 2018 que o processo está nas mãos das autoridades. É o Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto que está à frente da investigação. Se condenados, podem ter uma pena até 8 anos de prisão. Também entregue ao Ministério Público está a queixa apresentada por Rogério contra os redentoristas. Acusa a congregação de querer ficar com o património doado por ele à Fundação. O processo foi arquivado em 2020, onde a procuradora Maria Filipa Soares escreveu: Analisada a prova até o momento colhida, forçoso é concluir que a inquirição das testemunhas indicadas pelo queixoso seria desprovida de qualquer utilidade. Na verdade, nada poderiam vir a declarar que contendesse com a já aqui indicada motivação da congregação ao promover a extinção da Fundação. O processo voltou a ser aberto, está agora em fase de instrução. Ao programa à prova dos factos, os responsáveis pela Congregação do Santíssimo Redentor não quiseram prestar declarações, mas uma fonte, ouvida pela RTP, garantiu que em nenhum momento os redentoristas manifestaram interesse pelo património e recusam-se mesmo a ficar com ele de forma absoluta. A vontade da congregação é que esse património seja liquidado com o único fim de saldar dívidas contraídas por essa fundação.
Prova disso é o facto de a congregação não ter exercido imediatamente o seu direito a ser ela mesma a liquidatária, mas ter pedido que fosse constituída uma comissão liquidatária independente dos redentoristas para manter a total transparência e distância prudencial nesse assunto. Verificados os registros, apenas 2 das propriedades se mantêm ainda em nome da Fundação. A do Alentejo foi vendida alegadamente após ter sido penhorada. Quem beneficiou com a extinção da Fundação? Eu não fui. Bissau não foi. Toda a equipa que me apoiou e toda a gente que me apoiou não foi. A decisão de a extinguir fez cair por terra os projetos que alegadamente estavam em curso. E é aí que entra a Guiné-Bissau. É verdade que em 9 anos a Fundação não teve obra implementada, mas também é verdade que foi sempre suportada por apoio diplomático do Estado português. O Dr. Paulo Portas recebeu-nos, junto com o Presidente da AICEP, onde manifestou o apoio diplomático de Portugal a todo esse projeto. Quando estivemos no Vaticano a apresentar a Fundação e tudo mais com o Sr. Cardeal Turkson, que é o braço direito do Papa Francisco, fomos lá levados, toda a agenda foi marcada pela nossa Embaixada no Vaticano, o que mostra claramente o envolvimento diplomático de Portugal. No momento da extinção, em 2018, decorriam as negociações com a Guiné-Bissau. Os projetos em Timor e Cabo Verde não tinham vingado. As linhas eram as mesmas de uma zona especial de economia social de mercado. Não é fácil explicar este projeto, esta zona especial de mercado. Não é fácil de explicar, não é assim. As pessoas querem que se clarifique tudo num minuto. Não é. Demora o seu tempo. Não era uma praça financeira, tinha negócio, assunto negócio, tinha universidade, tinha um conjunto de valências, tinha a parte cultural, tinha a parte desportiva. Um projeto ambicioso que estava orçamentado em mais de 2 mil milhões de euros. Jorge Morgado foi uma das peças sempre presente para garantir que havia investidores. Cada vez que me diziam, olha, este contacto, e mais este, e mais este, e mais este. Isto é tudo contactos de peso? Tudo contactos de peso. Portanto, havia sustento nos projetos da Fundação? Havia. Foi também Jorge Morgado que avaliou o impacto da posição tomada pelo Bispo de Braga. Concluiu que o fim da Fundação causou um prejuízo de 16 milhões de euros, valor que Rogério reivindica numa ação civil contra redentoristas e arquidiocese. Cabe agora à Justiça avaliar quem prejudicou quem e se há provas que sustentem as acusações de burla qualificada. Relembro que o que quiser partilhar com a nossa equipa pode fazê-lo através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, ou pelo e-mail provadosfactos@rtp.pt. Deixe as sugestões, nós fazemos a investigação. Voltamos para a semana. Boa noite.